a paz do Senhor. Quem está feliz aí, dá uma glória a Deus aí nesta noite. Queridos, vamos ler a palavra de Deus no segundo livro de Reis. Eu vou ler aqui o mesmo texto que o pastor Elias pregou aqui na quinta-feira, só que com vertentes diferentes. Ele teve aqui, o pastor Elias pregou na última quinta da vitória aqui sobre esse texto aqui de 2 Reis, capítulo 4. E eu vou estar ministrando nessa noite também nesse mesmo texto, só que falando aí no tema proposto, que é, qual que é o tema aí proposto, queridos? Isso, avivamento começa em casa. Você tem coragem de dizer todos juntos? O avivamento começa em casa. Vou dizer 1, 2, 3, vamos falar todos juntos. O avivamento começa em casa. Vamos lá, 1, 2, 3. Avivamento começa em casa. Amém. Então vamos ler 2 Reis capítulo 4. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que estava querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite, ou uma botija de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestado, vasos emprestados a todos os vizinhos, mas peça muitos, não pouco. Depois entra na igreja, que diz aí, entra na igreja, entra em, com seus filhos e feche a porta. Derrama aquele azeite em cada vaso e vai separando o que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher os vasos que eles lhe traziam. Quando todos os vasos estavam cheios, ela disse a um dos filhos: traga-me mais um. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Amém? Podeis assentar, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós vivemos dias desafiadores, dias de ataques nas nossas famílias, nas famílias atuais. Dizer isso é praticamente chover no molhado. Isso, queridos, porque o inimigo sabe que ele, destruindo as famílias, ele destrói não somente a igreja, ele destrói também a sociedade. O tráfico de drogas, a prostituição, a criminalidade e tudo aquilo que não presta, que é envolvido nisso, que está presente na sociedade diária, começa nas famílias. Começa a envolver, claro, com raríssimas exceções, com as nossas crianças. E já tem algum tempo, querido, que eu venho pregando nessa vertente, que este ciclo vicioso de os filhos que crescem na igreja, as crianças que crescem na igreja, e quando tomam uma certa idade, adolescência, na idade jovial, se desvia. Esse ciclo vicioso, ele precisa de ser quebrado. Já tem algumas décadas, pelo menos da década de 90 para cá, que é da minha década, né? Eu sou do final da década de 80, então de 90 para cá, eu tenho 30 anos, que eu observo isso, que os filhos dos crentes, muitos deles ficam na igreja até uma certa idade, na adolescência, né? Muito na vida jovial, e depois sai da igreja, e muitos veem isso como normal, como que tem que aproveitar o mundo, como que tem que ir no mundo lá. Isso chegou a ponto que, até há pouco tempo atrás, o pregador bom, o cantor bom, o pastor que era forte mesmo, era aquele que foi ex alguma coisa, aquele que desviou e que tem algum espírito, que quanto mais matou, aprontou, traficou, cometeu crime, era o melhor. E quando falava assim: você não aconteceu nada com você não, nunca desviei não, estou na igreja desde quando nasci, então tá bom, eu não entendo isso, né? Mas esse ciclo de desastre
de pessoas se afastarem da presença do Senhor e muitas vezes até enxergar com bons olhos, depois voltam. E se esse depois não chegar? E quantos filhos de crentes que morreram afastados da presença do Senhor? E na última hora conhecer a palavra e arrependeu? E se não deu tempo? E se não houve arrependimento para ele? Então, queridos, nós devemos trabalhar numa perspectiva da proatividade e não da reatividade. Às vezes nós somos bons para reagir quando a bomba estoura, quando o problema acontece. Aí nós queremos resolver as coisas da noite para o dia, passar uma noite orando. Aí nós proclamamos todo mundo, os 3.000 contatos do seu celular, ora para mim, faz campanha para mim, e não trabalhamos na proatividade. Os irmãos sabem muito bem a diferença do reativo para o proativo. Só para lembrar, o reativo é aquele que reage segundo depois que o problema acontece. Depois que a bomba estourou e foi lá e fez o estrago, ele vai ver como é que ele vai fazer para consertar. Agora o proativo é aquele que antes que a bomba estoure, ele vai lá e desliga ela. É aquele que está vendo um problema que vai acontecer na semana que vem, no mês que vem, então ele já está trabalhando hoje, já está fazendo algo hoje para que aquele problema não aconteça. E às vezes nós ficamos na reatividade, apenas no reativo. Ora para o filho da irmã tal, do irmão tal, do fulano de tal, do ciclano. Pastor, ora para o meu filho, para Jesus, para ele voltar para a igreja, para Deus dar livramento, ele conhece a palavra. Beleza, vamos orar, meu irmão. E aqueles que estão dentro da igreja hoje, né, conforme esses piqueniques, subiu lá para cima, vamos ouvir a palavra, nós estamos orando por eles. Nós estamos fazendo o que por eles? Nós estamos envolvendo eles, nós estamos trabalhando para que o avivamento chega na vida deles hoje, e estamos trabalhando proativamente para que eles cresçam avivados, para que eles permaneçam avivados e para que eles permaneçam na casa do Senhor, sem precisar de dar uma voltinha no mundo de pecado. O que nós estamos fazendo? Estamos sendo reativo ou estamos sendo proativo? Tem pouco tempo eu escrevi acho que foi semana passada, algo parecido disso nas redes sociais. Uma irmã de outra denominação diz: seu post, pastor, está em contradição. Acho que ela arrependeu, depois foi lá e apagou, né? Mas já tinha gente que fez print e tinha me mandado, que a internet não perdoou, tinha me mandado no meu WhatsApp. Eu nem me importo com isso, né? Seu post está em contradição, batendo na tela que esse ciclo tem que ser quebrado. Mas é claro, irmão, nós não podemos conformar com isso que as pessoas trazem. Imagine se todos, não é só na igreja de Curveiro não, e todas as igrejas evangélicas brasileiras, todos os filhos de crente que já foi crente estivessem na igreja, a igreja era no mínimo o dobro de tamanho. Mas tudo bem, não estou aqui para condenar ninguém e nem para dizer para ninguém que você foi falho, errou, até mesmo porque o passado não pode ser mudado. Estou para ajudar a orar por todos os desviados, filhos de crentes que não estão voltados para a casa do Senhor. Mas eu estou dando esse pano de fundo para dizer que o alvo da minha mensagem nesta noite é esse aqui, tema que estamos trabalhando. Avivamento começa em casa. Nós precisamos de começar a envolver os nossos filhos, as nossas crianças, né? Desde novo, desde pequeno, e o acompanhamento e discipulá-los para que eles permaneçam na igreja, porque assim como o traficante está preparando lá na favela ou em todo lugar o pequenininho lá para ocupar o lugar dele, isso aqui não estou falando novidade nenhuma não, vocês verem aí nas redes sociais, na televisão, todos eles falando, a polícia mata tanto, levanta mais 10, porque eles já estão preparando substituto para eles, na prostituição, no tráfico, na prisão. Infelizmente está acontecendo. Vamos voltar esse ciclo e vamos começar a preparar as nossas crianças para ser futuros pastores, obreiros, cantores, missionários, pregadores. Pode ser advogado também, mas não vai ser advogado corrupto. Vamos preparar nossos filhos para serem juízes de direito, mas para ser juízes também, trabalhar na magistratura, mas de fazer diferente daqueles que estão lá que não temem a Deus, para fazer diferente no comércio, na empresa, para ser empresários honestos, para ser advogados na área magistratura, da magistratura ou da medicina, em qualquer área que for, mas que seja comprometido com toda a palavra. A igreja precisa de crescer em todas as esferas, em todos os segmentos da sociedade. Precisamos de ter pessoas com temor a Deus, com compromisso com a palavra de Deus e cheio do Espírito Santo. Quando trabalharmos dessa forma, o avivamento vai começar a chegar para a nossa nação.
Louvado é o nome do Senhor Jesus. E aí, queridos, o texto que nós lemos aqui, que é muito conhecido, muito pregado, muito falado por todos nós, começa dizendo, né, que a mulher vai até o profeta Eliseu e disse: meu marido, teu servo que temia a Deus. Eu já disse aqui em outra oportunidade, né, que a fonte do o historiador Flávio Josefo disse que esse marido dela, possivelmente, a Bíblia não fala, era Obadias, aquele que escondeu de Jezabel e Acabe 100 profetas, lhe sustentou de pão e água, mas não temos certeza, porque a Bíblia não fala, mas tem alguns que falam, usa essa linha de Flávio José para dizer que, como o pastor Elias diz aqui quinta-feira, ele não era irresponsável, não, mas certo é que ele veio a falecer. E agora a viúva chega até Eliseu e disse: o que eu vou fazer? Porque o credor está querendo levar meus 2 filhos para serem escravos. Na versão que eu estou com ela aqui fala credor, eu acho que outras versões fala credores no plural, que era mais de um. Mas certo é, querido, o que isso quer dizer para nós? O que eu vejo aqui envolvendo com a nossa primeira parte da mensagem, que me chama a atenção aqui, é que o credor, ele só veio na casa da viúva para buscar os filhos, falando: paga a dívida, ou vou levar os filhos como escravo no lugar da dívida. Ele só fez isso depois que o pai morreu. Ele já devia antes de morrer, porque enquanto o pai ainda estava vivo, ele não foi lá cobrar a dívida, ele não foi lá tentar levar os filhos. Você acha que o pai ia deixar levar os filhos assim de mão beijada? Iria? Se o pai estivesse vivo dentro de casa? Não iria, é claro que não. Viúva na Bíblia, até nos dias de hoje, sabe, é sinônimo de vulnerabilidade, de pessoa desprovida. Viuvez é sinônimo de pessoa desprovida, indefeso, que não sabe o que fazer, que não tem muito o que fazer. Então, me chama a atenção que o marido morre, chegam os credores querendo escravizar os filhos, porque os filhos estavam órfãos. Salmo 68:5 diz a palavra de Deus que o nosso Deus, Ele é o pai de órfãos e justo juiz das viúvas. Aleluia, glória a Deus. Eles estavam órfãos do pai terreno, mas não estava órfão do pai celestial. Glória a Deus por isso. Mas agora, escute, o que essa mensagem tem a ver com os nossos dias hoje? Porque pior, escute isso, irmãos, pior do que ser órfãos de pai enterrado é ser órfão de pais vivos. Tem muitos filhos hoje que estão órfãos, não é porque sepultou o pai literalmente, não, estão órfãos de pais vivos. E muitos deles estão órfãos de pais vivos dentro da igreja. São pais que talvez na igreja é uma bênção, que tal igreja é fogo puro, é o irmão exemplar, mas ele tem sido um banana dentro de casa, mas ele tem sido falho com os filhos, ele tem sido falho com a família. Filhos, vivemos dias de geração de filhos órfãos de pais vivos. Filhos órfãos de pais vivos. E quando os filhos ficam órfãos, o que acontece? O credor vem levar escravo. Aí sabe por que esse ciclo continua há anos? Filhos de crentes desviando, não permanecem na igreja. Muitos pais não conseguem segurar ou ganhar os seus filhos para Jesus, manter eles dentro da igreja, não conseguem envolver eles com o fogo do Espírito, com o fogo de Deus, que traz luz na mente e calor no coração. Porque é isso que a igreja precisa, fogo de Deus, fogo do Espírito. Porque o fogo, ele tem luz e tem calor, aleluia, traz luz na mente e fogo no coração. Aí muitos não conseguem envolver os filhos nisso, porque os filhos dele já estão órfãos. Os filhos ficam órfãos, os credores vêm escravizar, vêm levar. Aí vai uma pergunta aí para você nesta noite, para você que está aqui nos acompanhando presencialmente, para você que está nos vendo pelo YouTube, para você que talvez vai escutar essa mensagem depois na rádio, se o Vaguinho tocar lá para nós, para você depois, porque é ele que resolve, tá, irmão? Se ele achar que a mensagem ficou boa, ele toca. Se ele achar essa mensagem está boa, não, ele não toca, né? Mas tudo bem. Então, meus irmãos, para você que vai ouvir, a pergunta que vai é essa aí, ó. Quantos credores estão querendo escravizar nossos filhos nesses últimos dias? Quantos credores que
que estão querendo escravizar os nossos filhos. Como assim, pastor? Quais credores que está querendo levar os nossos filhos, ou tem escravizado os filhos desta geração do século 21, dos últimos anos? É o credor da banalização daquilo que é sagrado. Qual credor de qual práticas pecaminosas que os nossos filhos estão cada vez mais amarrados, que estão cada vez mais escravizados, e não conseguem sair, e não conseguem largar o pecado, e não conseguem se envolver com as coisas de Deus, não consegue se envolver com o fogo de Deus, com a palavra de Deus que traz fogo, como eu disse, luz na mente e fogo no coração. Quais esses credores que têm levado os nossos filhos? São muitos, são muitos. Na minha versão que eu estou aqui fala o credor, fala que é um só, mas eu lembrei que tem outras versões, os irmãos podem até conferir aí, que fala os credores. Não sei quantos cobradores que estavam na porta daquela mulher, cobrando ela: vou levar teus filhos, vou levar teus filhos. Não deve ser muito não, era um ou dois, porque era 2 filhos, não tinha jeito de partir o filho no meio, então era no máximo 2, cada um querendo levar um filho. Agora hoje, nós temos dezenas de credores que estão escravizando os nossos filhos, e muitos estão escravizados dentro de casa, porque a mente está tomada por tudo aquilo que não presta, por tudo aquilo que não provém de Deus. As gerações de hoje querem se envolver com tudo, mas geração que não quer compromisso, não estou falando nem da palavra ainda não quer compromisso com a vida. Geração das facilidades, do imediatismo, da vida boa, do luxo, do conforto. A geração da falta de educação, do respeito com os mais velhos, do respeito mútuo um para com os outros, da falta de compromisso com a sociedade e com a vida. Essa é a geração que nós estamos vivendo, porque os pais estão mortos dentro de casa. Pai morto vivo. Está morto como? Os pais de hoje. A autoridade já perdeu a autoridade paterna. Está sendo a autoridade paterna, está sendo perdida dentro dos lares. A autenticidade essa autoridade está sendo perdida e confirmada, autenticada, confirmada pela omissão dos pais. Vocês querem um exemplo bíblico para não ficar só coisa na minha cabeça? Dizer que a ideia é minha? Então vamos falar um pouquinho da Bíblia, isso eu estou dizendo aqui, essa autoridade sendo perdida, a autoridade paterna sendo morta. Lembra do sacerdote ali? Lembra do sacerdote ali? E aqui eu quero colocar o terço do sacerdote ali. Não estou falando para pastor, não, estou falando para os pais, porque todo pai é o sacerdote da tua casa, é o sacerdote do teu lar. A Bíblia vai dizer em 1 Samuel, a partir do capítulo 2, que o sacerdote Eli, ele ouvia falar das coisas erradas que seus filhos faziam. Ele ouvia falar das falcatruas dos seus filhos, né? Como todos nós sabemos, que o pessoal levava a oferta do sacrifício, eles pegavam o garfo de 3 dentes e pegavam a gordura da carne, pegavam aquilo que não era deles. Eles se prostituíam com as mulheres que iam no templo, eles faziam, aprontavam e não tinha limites para eles, e ele não fazia nada. Falava: filhos, eu estou ouvindo falar muito mal de vocês, não faça isso, filhos. E eles não davam ouvido a seus pais, e Eli não tinha nenhuma atitude com ele, ou seja, Eli foi omisso. Qual que foi o fim do Eli? Qual foi o fim deles? Morreu Ofni e Finéas na guerra. Eli ficou sabendo da notícia, caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Omissão. Meu irmão, em nome de Jesus, não seja um pai omisso. Oriente o seu filho, corrija o seu filho, leia a Bíblia para o seu filho. Não compactua com nenhuma prática errada do seu filho.
filho. Esse negócio aí que tá na moda aí, ó, que filho completa 18 anos e faz o que quer e tem o seu quartinho de casa, leva a namorada para casa, cada semana tá com uma namorada diferente dentro do casa, prostituindo dentro da tua casa. Meu irmão, isso não é de Deus não. Tudo bem, seu filho é de maior, se ele quer prostituir e viver na praça do pecado, manda ele fazer, pagar a casa dele, pagar o aluguel da casa dele, ou ir para um motel, ou para onde ele quiser, meu irmão, porque tua casa é santa. Você está sendo um participante dos pecados dele. Você é participante dos pecados dele. Esse negócio aí que hoje é normal, e se o pastor falar dessas festinhas aí de família, né? Eu não bebo não, é só meu filho, mas ele é gente boa demais. Beba a cervejinha dele, não faz, não amola ninguém. Tu está pecando como ele. Você está na tua casa, debaixo do teu teto, você que paga as contas da sua casa, e comprando cervejinha, bebendo junto com o filho, conhaquezinho, caipirinha, bebida alcoólica, fazendo festa, musiquinha leve e achando que tá legal. Tu tá pecando junto com ele, tu tá sendo omisso. Não tem avivamento na tua casa e nem na tua vida. Não compactua com pecados alheios. E tu tá perdendo autoridade para evangelizar ele. Tu tá perdendo autoridade para trazer ele de volta para a igreja. Tu tá perdendo autoridade com a sua omissão. É melhor você envermelhar ele agora 2, 5 minutos, 10 minutos, do que tu amarelar pro resto da vida e não ter moral, credibilidade, autoridade de Deus, para ele vir dizer para você, futuramente dizer: eu fui na cega, eu não quis nada com Deus, eu desviei, mas o meu pai, mas a minha mãe nunca compactuou com o meu erro, nunca aceitou eu prostituir dentro de casa, nunca aceitou fazer festa dentro de casa, nunca me emprestou carro para levar ninguém prostituta para o motel. Não, nem para o carro dele eu podia sair para fazer, para pecar não, para festa não, porque ele tinha compromisso com Deus e com a palavra. É melhor. Tem alguém que está entendendo aí que Deus está falando com muitos que está pela internet ou aqui? Essa é a palavra de Deus, meu irmão. Não compactua, se tu quer avivamento, não compactua com o erro de ninguém, não seja omisso com o pecado de ninguém, nem dos seus filhos. Mas Eli foi omisso, e o fim dele foi trágico. Aleluia. Então, porque quando os pais morrem, os filhos ficam órfãos. E eu estou falando de filhos órfãos de pais vivos. Filhos órfãos de pais vivos. Quer outro exemplo? Todos nós sabemos da história de José e do seu pai, o velho Jacó, o patriarca, que tudo era plano de Deus, dele ser escravizado, né, lá no Egito e tal. Todos nós sabemos desse contexto do plano de Deus. Agora vamos falar um pouquinho literal do texto, que não é pecado, a Bíblia permite, da literalidade do texto. Jacó está em casa, de repente os filhos chegam, os 10 filhos. Ah, beleza, bom, o rebanho está aí. Cadê José? Encontrou com ele? Não. Ô, pai, estou até sem graça de falar. Nossa, você conta, Rubens? Não, você conta, Gade. Como é que a gente faz? Não, gente, o que aconteceu? Não, nós encontrou com José. A notícia é ruim, pai. O que aconteceu? Vocês viram José? Cadê ele? Cadê José? Não, aqui. Vê se o senhor conhece essa túnica. Toda suja de sangue. O que Jacó faz? Pega a túnica, chora sobre ela e fica: não precisa me consolar. Vocês achou a túnica de José desse jeito? Foi. O pior aconteceu. Jacó acreditou nos filhos. Por que ele não foi atrás? Aonde você achou essa túnica? O que aconteceu? Não, me mostra o lugar. Vou perguntar aqui se alguém não viu. Tem que achar pelo menos esse animal, pelo menos os restos mortais dele, pelo menos algum osso. Não tem animal que come tudo, não tem nem pedaço de carne aqui só tem sangue. Parece com os pais de hoje, né? Que tudo que o filho faz, ele acredita, né? Não, meu filho mente não. Meu filho fala a verdade. E você vai acreditando nas mentiras dos seus filhos, no rolo, no engano e tal, e vai te deixando para lá. Dessa forma, José ficou órfão de pai vivo, 22 anos depois
que José foi encontrar o seu pai quando a fome chegou. 22 anos, sendo 13 anos dele, dos 22, como escravo. Por que 22 anos? Porque ele ficou 13 anos, ele foi vendido para os irmãos e tinha 17 anos. Aos 30 anos que ele se tornou governador, então foi 13 anos de sofrimento, sofrendo como escravo, e o pai estava vivo. E depois de 13 anos, foi mais 9 anos até reencontrar com o pai, porque os 7 anos de bonança, e depois dos 7 anos de bonança, mais 2 anos de escassez. 22 anos José ficou órfão de pai, porque o pai acreditou nos irmãos. Vocês estão entendendo? Faltou discernimento em Jacó para investigar se o acidente realmente tivesse acontecido. Meu irmão, minha irmã, mãe, pai, peça discernimento a Deus. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor diante de cada situação na tua casa. Eu estou enfocando aqui nos filhos, mas isso aqui vai em todas as vertentes da tua família. Não vai conformando com tudo, não. Igual Jacó conformou, morreu, vou chorar, vou lamentar. Não! Se levante! Use um pouquinho a inteligência que Deus te deu. Peça ao Senhor discernimento. Falta de discernimento de Jacó e acreditar em tudo que os filhos, seus 10 filhos falou, sem comprovar, fez com que José ficasse órfão 22 anos. Os irmãos estão entendendo? Então o que tem que fazer? Faça como essa viúva aqui. A viúva, ela não foi omissa. Essa viúva, nós temos muito que aprender com ela. Ela não ficou na zona de conforto e não conformou com a situação. Fazer o que mesmo, né? Vou fazer o que, né? Meu marido morreu, né? E tal, o negócio dele era só a igreja e profeta Eliseu. Ele está devendo, não tem como pagar. E agora tem que levar meu sonho. Então leva, vou fazer o quê? Ela não abriu mão dos seus filhos. Ela não deixou os seus filhos serem escravizados. Ela não deixou os seus filhos serem levados. Ela lutou pelos seus filhos. Ela falou: não, me dá um tempo aí, eu vou arrumar o dinheiro. Eu acredito, pastor Elise, que em momento nenhum ela falou para os credores que não tinha dinheiro, que estava quebrado, que não tinha o que fazer. Não, eu acredito que ela falou: não, aguenta a mão um pouquinho aí que eu estou levantando dinheiro, meu marido morreu agora, eu vou te pagar, eu vou, pode ficar tranquilo, né? E talvez minha salva, você paga ou nós levamos os seus filhos. Não, me dá um prazo. Qual o prazo que você me dá para te pagar? Ela tentou negociar até Deus trazer uma luz para ela. Não entrega os seus filhos de mão beijada, não. Lute por ele, clame ao Senhor, ore ao Senhor, busque orientação divina, busque orientação na palavra do Senhor. Deus vai te dar uma saída, Deus vai te iluminar. O fogo do Espírito vai trazer luz à tua mente, fervor no teu coração. Teus filhos não serão escravos, aleluia, nem das drogas, nem da prostituição, nem do adultério, de forma nenhuma, de nenhuma prática pecaminosa, nem da criminalidade. Não vai. Eu creio nessa palavra, aleluia. Os seus filhos vão ser envolvidos no fogo do Espírito Santo, no azeite do Espírito Santo. Lute por eles, aleluia. Lute, tenha atitude para que seus filhos, para que os nossos filhos não sejam escravizados. Tenha atitude para que os nossos filhos não sejam escravizados. E volto a repetir, abra o leque para toda a família, para que a sua família não seja levada por credor nenhum. Quem está entendendo pode dar glória a Deus nesta noite. Aí, queridos irmãos, ela vai até Eliseu, e Eliseu orientou. Olha só o que eu vou dizer aqui. Eliseu orientou. Ele não fez nada. Ele não foi na casa dela. Ele não foi pedir arrumar vaso emprestado para ela. O profeta não. Ele só falou que ela deveria fazer. Aleluia. Olha só, ele não fez nada. Só falou. Ele não foi com ela. Ele nem orou com ela. Ele falou com ela: vai, pega vasos emprestados com seus vizinhos, não poucos, muitos vasos, entra dentro de casa,
feche a porta, começa a deitar o azeite que você tem na sua casa, dentro de cada vaso, né? Faça isso. Capaz se fosse alguns de hoje, alguns de nós iam falar: não, profeta, mas faz o seguinte, vão comigo, faz comigo, me ajuda, vão lá em casa. Sabe o que eu estou aprendendo com isso aqui, queridos? Tem coisa que é você, pai, que tem que fazer. Tem atitude que é você, mãe, que tem que falar. O pastor até ora, nós estamos aqui para orar, para aconselhar, para ajudar. Mas tem coisa que não adianta eu querer fazer por você. Tem coisa que não é o pastor Zacarias, não é o pastor Elias, não é pastor nenhum. Nós estamos aqui para orientar. É você como sacerdote da tua casa. É você com a tua autoridade de pai, com a tua autoridade de mãe. É você que tem que ter a atitude para enfrentar o problema de frente, não fugir do problema. Porque às vezes a gente prega assim, né? Prega aqui desse jeito, pastor. Aí depois os pais falam assim: coloque os filhos contra o pastor ainda. O pastor está falando lá, né? Não pode já ser bebê aqui em casa, não. É pecado. O pastor está falando lá, você com essa namoradinha, que não vou te prestar o carro, porque senão, meu Deus, minha cara ficou queimando de vergonha que o pastor pregou lá, né? E falou que eu estou compactando com o seu pecado, me salva. Meu irmão, não é eu não, quer que eu fale bem a verdade? Me perdoe a franqueza. Eu estou aqui, debaixo da autoridade do pastor Zacarias, que é o nosso pastor presidente, para pregar a palavra, para aconselhar. Quem quiser ouvir, que ouve, quem não quiser, não ouve. Eu, Gideão, como particular, meu irmão, eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Quem não quiser ser crente, quem não quiser ouvir a palavra, não, meu irmão, não é eu não, é a palavra de Deus. Nós estamos aqui para orientar, certo, pastor? Não é o pastor. Tira isso da sua mente religiosa, pastor. É a palavra de Deus. Nós não vamos, pastor nenhum sério, que tem compromisso com a palavra de Deus, que não quer movimento, número de gente, que não quer dinheiro, que não quer oferta. Pastor nenhum sério vai querer, meu querido, assumir responsabilidade que é de Deus e além da palavra de Deus, porque as coisas é sério. Agora tem muito pastor por aí que não está nem para nada, que quer a igreja cheia, ele quer movimento. Você vem amigado e fica e canta no conjunto, e é bom você estar aqui, né? E não pode julgar. Aí é problema deles também, que não tem nada a ver com a vida deles. Agora quem está pregando a palavra de Deus está aqui. Quem quer pregar a palavra de Deus com seriedade é isso. Depois você lê Romanos capítulo 1 e o versículo 32 diz que peca aqueles que fazem e aqueles que consentem com aqueles que fazem. Então não é eu, meu irmão, não é o pastor, não é a igreja. Igual fica muita gente até hoje, em pleno 2021. O que pode na sua igreja, o que não pode? Meu irmão, aqui pode tudo, porque você é livre, a igreja é pública. Você vem e participa do culto. Agora, se você vai ser salvo, eu já não sei. Não pode é pecar, porque o pecado leva para o inferno. O pecado tira a presença de Deus. O salário do pecado é a morte. Agora ficam os crentes até hoje, século XXI, porque a igreja não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Não, meu irmão, pode tudo. Você não pode é pecar. Você pode sentir a presença de Deus, você pode entrar no céu do lado de dentro, você pode estudar a palavra, você pode viver a palavra. Meu irmão, você não pode é pecar, né? Porque o pecado traz consequência drástica, consequências penosas. O salário do pecado é a morte. Os homens mudam, mas Deus não muda, mas a Bíblia não muda. E aí, se permanecer no pecado, não tem avivamento, não tem azeite, não tem fogo de Deus. Aí não justifica estar aqui. Mas quer ser avivado? Quantos quer ser avivado pelo fogo do Espírito Santo? Levante a tua mão, começa a envolver na tua casa. Quem está entendendo nessa noite? Glorifica o nome do Senhor Jesus. Eliseu só orientou, disse: mãe, é com você, vai lá, faça isso. E ela fez conforme também, porque tem muita gente também que pergunta a opinião do pastor, mas ele faz justamente o contrário daquilo que fala. Claro que a gente é educado, não vai ser inconveniente com ninguém, né? Eu quero ser o máximo educado com todos, gentil, né? Mas tem uns irmãos, vou falar, vai dar vontade de falar: meu irmão, não vou te falar de novo não, porque você faz tudo ao contrário, vou ficar perdendo tempo. Porque tem irmãos que ele até pede a opinião, o conselho, até fala, como é que faz? Meu irmão, a Bíblia diz assim, 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 mas ele faz o contrário. Tudo o contrário. A mulher fez conforme a orientação do homem de Deus. Aleluia. Ela fez conforme o homem de Deus falou.
Eliseu orientou, não fez, não foi, não orou, porque tem coisa que é você que tem que fazer, é você pai, é você mãe, né? Então sabe o que isso quer dizer? Para de julgar a responsabilidade do seu fracasso para outro. É a escola, porque está sem escola, né? É a igreja que não tem trabalho para as crianças, para os jovens não tem envolvimento. É o pastor, porque não veio na minha casa orar comigo. Porque o pastor não dá atenção para mim. O pastor é muito ruim. Não é o pastor, não é a escola, não é o governante, é você. É você que precisa de ter atitude. É você que precisa de envolver a tua casa nas coisas de Deus. Nesse azeite aqui que eu vou falar agora, tem coisa que é você. Não foi Eliseu, foi ela que teve que fazer. Eliseu não foi. Falou, vai você. Você pai e mãe. E pai e mãe nem avô substitui. A responsabilidade de educar e ensinar a Bíblia para o Juninho Davi é minha, não é do pastor Zacarias. Ele ensinou para mim. Não é o vô, não é a avó. É você mãe, é você pai. E aí, queridos, tem algo aqui que me chamei e me quebrou por dentro. O profeta falou, pede vasos emprestados para os vizinhos, muitos, não poucos. Ela chegou lá, vizinho, gente boa, estou precisando de uns vasos, você tem quantos para emprestar aí? Tem 3, tem 4, me empresta aí, por favor, me empresta aí. Estou precisando para quê? Não, só resolver um negócio lá em casa. Acredito que ela falou isso. Eu creio dessa forma. Ela não ficou explicando os meninos, não, estou precisando de uns vasos. O menino chegou, minha mãe está precisando de uns vasos lá em casa. Tá, ela não ficou dando detalhe, discernimento para fazer as coisas certas do jeito certo. Primeiro ponto, porque depois ela entra e fecha a porta. Ela não chamou nenhum vizinho para ir lá com ela, não. Depois foi ela e os filhos somente. Mas o outro lado, outra vertente que eu enxergo aqui nesse texto também, quando o profeta fala para pedir vasos emprestados aos vizinhos. Porque, querido, não adianta falar, todo ser humano, todo ser humano, ele é um pouquinho orgulhoso, ele tem um pouquinho de constrangimento de pedir, seja o que for emprestado. Por mais que seja uma pessoa mais espivetada, mais aberta igual eu, né? Que chega assim e fala, Vaguinho, empresta seu carro aí que eu estou precisando, entendeu? Mas todos, você pensa, quando você vai pedir alguma coisa emprestada para os outros, você pensa 2 vezes antes. Nossa, que vergonha, né? É ruim, é ou não é? Tem alguém que gosta de pedir as coisas emprestadas para os outros? Tem? Ninguém gosta de pedir nada emprestado para ninguém. A pessoa pede porque precisando mesmo. Então sabe o que eu aprendo aqui? Que quando o profeta fala, vai nos vizinhos, pede os vasos emprestados, é como se estivesse falando, para de vender uma imagem que você não vive, de perfeição que não existe. Nós vivemos no mundo da venda de imagem. As pessoas querem mostrar aquilo que não é, aquilo que não tem. Então para de vender uma imagem de família perfeita, que não existe família perfeita. Para de querer vender uma imagem que está tudo bem, sendo que não está bem. É isso. Para de querer mostrar uma imagem que... Claro, eu falei primeiro sobre quando ela foi pedir vaso emprestado, com certeza ela não falou para que era, falou que estava precisando, porque o equilíbrio, você não tem que pôr sua vida um livro aberto, contar tudo no mínimo detalhe que está acontecendo na tua vida, mas também não tem que ficar por uma capa, uma máscara, fingindo que você é que está tudo legal, se não está. Tem hora que o problema tem que ser confrontado, senão ele nunca se resolve. Isso até mesmo dentro de casa. Talvez você fica, a esposa, não vou falar nada para não brigar, vou ficar caladinho para evitar. Não, tem hora que você tem que falar com o seu marido, né? Não tem que ficar calado, não. Tem hora que você tem que confrontar. Não, vou ficar calado para não dar motivo para a briga. A briga já está instaurada já, instalada já. Está uma guerra fria, está um clima tenso dentro de casa. Não há liberdade, porque há um problema embutido. Está igual um câncer embutido, que precisa de pegar, rasgar, arrancar o tumor fora, costurar de novo, colocar antibiótico para melhorar. Aí você fica assim, não falo nada. Ai, meu filho está esquisito,
só fica dentro do quarto, mas nós tá numa nervosinha, então eu vou deixar ele quieto, né? E as mães com medo dos filhos. Ah, meu Deus do céu. Tem hora que eu fico um tempo lá na loja, chega uns menininhos lá que nasceu ontem, com uns celulares de uns R$2.000, né? Porque é só... e se a mãe falar tomar o celular dele? É verdade ou não, queridos? Filhos mandando para as mães, mandando para os pais, né? De 2, 3 anos de idade, fazendo tudo à vontade dele. E as mães, os pais se submetendo à vontade dos filhos. Não, porque senão vai dar confusão, sabe? Não, é melhor deixar pôr o computador dentro do quarto, vai, deixa o computador dentro do quarto. Vocês sabem o que aconteceu semana passada em Saudade de Santa Catarina? Depois ele sai de lá sem você saber. Você acha que ele vai na padaria, ele entra numa creche e mata 5. Seja omisso, seja. E o relato que eu estou falando aqui não é verdade nenhuma, está aí nas notícias, é a polícia que falou. De quando em quando acontece isso. Isso não foi novidade, não. Quantos que já aconteceu, desastre já aconteceu isso? Aqui no Brasil. Quantos? Então, meu irmão, não seja omisso, confronte o seu filho, confronte sua filha, confronte o teu marido, confronte a tua esposa, com respeito, com gentileza, conversa, comunica, vai para a oração, pega a Bíblia, leia com ele, peça sabedoria ao Senhor, confronte, para de vender uma imagem de perfeição que não existe. Vocês querem que eu fale bem a verdade? Qual família, que nem que seja um primo, um sobrinho, não estou falando nem muito distante não, que não tem alguém que está envolvido nas drogas hoje? Existe? E nós vamos ficar tampando o sol com a peneira até quando? Qual família que tem alguém que infelizmente, distante ou não, que está envolvido em separação, divórcio? E esse ciclo vai continuar? Os filhos vão crescendo da mesma forma? Qual? E poderia falar outras coisas mais, que eu não vou falar aqui, que não é o foco da mensagem, mas que acontece em todas as famílias brasileiras, não está distante de nós, e nós vamos ficar fingindo que está tudo bem. Não está tudo bem. Por isso que o avivamento começa em casa. Confronte, não seja omisso, não fuja do problema você enfrenta de frente. Pare de esconder, de fingir, de vender uma imagem que não existe. Peça vaso emprestado aos vizinhos, ou seja, tem um problema, se precisar de ajuda, peça aconselhamento. Se precisar de ajuda profissional, vai numa ajuda profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, de uma terapia, de um aconselhamento. Ou seja, não esconda a realidade, senão nada vai acontecer, tu vai viver a vida camuflada. Os irmãos estão entendendo? Pode dizer um glória a Deus nesta noite. Pegou os vasos emprestados. E agora, qual que era a orientação de Eliseu? Eliseu falou: depois de pegar os vasos emprestados, vai para onde? Vai para a igreja. Foi assim que o Eliseu falou? Vai para a igreja, leva a botija lá para a igreja, vai para o congresso, vai lá para a conferência, vai para o seminário, vai fazer uma viagem com eles, né? Entende o contexto, não sou nada contra isso não, querido, mas entenda. Vai para a campanha na igreja tal, meu Deus, lá é forte, lá revela o oculto e escondido, leva os filhos lá, leva os filhos da campanha da igreja X ou Y, porque lá é forte. Meu irmão, não adianta você trazer para a igreja, trazer para o congresso, levar para a viagem, levar para a campanha X, para a campanha Y, pedir alguém para orar, para revelar, para não sei o que, se não começar a resolver de dentro da tua casa, não fuja da realidade. O resto vai ser tudo, se não começar de casa, resolver o problema da raiz, da causa do problema, vai ser apenas anestésio barato, que depois, com menos de 3 horas, vai voltar a febre de novo. Então, o que faz? O profeta falou: vai para casa, feche a porta,
E depois na oração do Pai Nosso, lá em Mateus 6:6, Jesus falou a mesma coisa. Entre no teu quarto, feche a porta. Feche a porta. Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Então sabe o que nós precisamos, meu irmão? Olha só, junta os seus filhos, junta a tua casa, a tua família, entendeu? Não antes de ir para a igreja, antes de ir para o congresso, antes de fazer a viagem para a praia, antes de fazer a viagem para Paris, para Tóquio, seja para onde for, lá para aquele lugar mais caro do mundo, lá, como é que chama? Catar. Antes de ir para o Catar, né? Para a cidade do romance que é Paris, visitar a torre, antes de ir para qualquer lugar, vai para casa e feche a porta. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. E na tua casa envolva a tua família. Envolva. Aqui está o avivamento em casa. Aqui está o avivamento. Porque a mãe estava com a botija de azeite na mão. Oh, aleluia, glória a Deus. A mãe estava com a botija de azeite na mão. Eu dizia: vem cá, Rafael, faz favor aqui, faz favor aqui. Olha só, eu vou fazer aqui para vocês aqui uma ilustração aqui. Vamos supor que eu sou aqui o pai e o Rafael é o filho. Aí a mãe estava com a botija de azeite na mão. Dizia: traz um vaso, filho. E o filho trazia o vaso. E a mãe: ei, peraí, não era o contrário. Não era o vaso na mão da mãe e o azeite na mão do filho, não. Era o contrário, não. Era o azeite na mão da mãe e o vaso na mão do filho. Traz que eu vou encher. Tá cheio, leva. Traz de novo. Traz mais um. Traz que eu vou encher o outro. Agora você, outro filhão. Traz que eu vou encher o outro. E o Zé, e voltava o Mané. E a mãe enchia. Ei, mãe. Valeu, meu queridão. Ei, mãe, o que você tem na sua mão aí para encher o seu filho? O que está na sua mão? As mães de hoje tá cheio de novela, cheio de série, cheio dos babados, dos paparazzo, das últimas notícias, da hashtag que tá em alta, dos vídeos que tá em alta, mas não tem azeite para encher o filho. Tem a palavra para você acordar cedo e dizer para o filho: ei, meu filho, acorda mais cedo um pouquinho, porque a Bíblia diz em Provérbios 6:6, vai ter com a formiga preguiçoso. Tem a palavra para o teu filho, para falar para o teu filho quando está com 13 anos, na hora de estudar. Então não sabe aqui com namoradinho, mas não, tudo tem um tempo determinado. Agora é o tempo de tu lavar vasilha, de tu lavar roupa, de tu estudar, de tu já preparar para a prova de Enem. Tem a Bíblia, tem azeite. Aleluia. O que tem na sua mão? Mãe e pai, aquilo que você tem é que o seu filho vai ser cheio. Você tem murmuração? Você tem reclamação? Sabe por que muitos filhos que contribuem para muitos filhos saírem da igreja? Sabe? É porque muitos pais falam mal do pastor na igreja o tempo todo. O pastor é chato. O pastor é grosso. Esse pastor falou assim comigo. O pastor hoje pregou ruim. Entendeu? Aí você está alimentando o seu filho com o quê? Com murmuração, com queixa, com reclamação. Tem filhos de crentes que querem em qualquer lugar, menos na igreja. Porque se tem na igreja que o pai tirou minha mãe do cargo, o pastor tirou minha mãe do cargo, o fulano de tal queria tomar o cargo do meu pai, o pastor não deixa meu pai pregar, tadinho do meu pai, ele gosta de pregar. Porque é isso? Porque ele tirou ele da congregação. Porque tirou. Vai contaminando os filhos com murmuração, com discórdia, vai contaminando dissensão entre os irmãos. Leia Provérbios 6:16, que eu acho que disse as 7 coisas que Deus odeia. A pior delas, aquele que semeia dissensão entre os irmãos. O que você tem semeado na vida do teu filho, na vida da tua filha, na tua casa, na tua família? Você tem azeite? Tem azeite para derramar? Tem azeite. Oh glória, quem tem azeite aí? Leva azeite para tua casa, Leva azeite para tua casa, leva azeite para a vida do teu filho, para a vida da tua filha, do teu esposo, da tua esposa, do teu marido. Leva azeite, derrama azeite.
Qual é o seu envolvimento com os filhos? Traz que eu derramo azeite. Traz o vaso que eu derramo azeite. Traz o vaso que eu derramo azeite. Envolva a tua casa. Ei, eu vou terminar agora, mas eu poderia falar aqui, eu tinha anotado aqui ainda, para falar que a nossa casa precisa ser igual a casa dessa viúva. Precisa ter envolvimento entre você, entre todos os membros da sua família. O azeite tem que estar em envolvimento. Não é só você sozinho, não. Não é só você, irmã, sozinha, não. Não adianta você estar aqui de tarde orando no ciclo de oração, minha irmã, continua vindo, e teus filhos e tuas filhas, você nem sabe o que está fazendo, o que está acessando no celular, em casa, o que está vendo, com quem que ele está conversando. Ele está com a vida lá, vão ter, e você é uma mulher de oração, mas perdendo a tua casa, não adianta não. O azeite tem que estar envolvido com todos os membros da tua família. E tem mais, hein? Nisso eu sou raiz, e muito raiz. Esse negócio com o menino de 8 anos, 9 anos, 10 anos, o pai vem para a igreja e fala: cadê os filhos? Ele não quis vir não. Menino menos de 18 anos, que não paga as suas coisas, que não tem direito de escolha. Porque quando eu era criança era desse jeito, e tem que ser dessa forma. Porque vai deixando ele à vontade ter as suas próprias escolhas. Vai deixando ele ter as suas próprias escolhas, né? Esses dias, pouco atrás, aconteceu algo interessante, que o Juninho fica: pai, eu quero um cachorro, eu quero um cachorro. Meu irmão, eu tenho fobia de cachorro. Pastor Elias sabe, não é medo, é fobia. Se eu chegar na casa do irmão, ver aqueles cachorrinhos, principalmente aqueles pinches, gritando, pulando na minha, dá vontade de ir embora na hora. Se eu chegar na sua casa, prende o cachorro na hora que eu bater a campainha, meu irmão, pelo amor de Deus. Pastor Elias já sabe. Aí eu falei: Juninho, deixa para quando você casar e tiver sua casa, Juninho. Você vai ter o seu cachorro. Porque eu não vou querer. Porque pai tem que ser firme. Para de querer agradar todo mundo e você não envolve os seus filhos à tua casa. E você já viu, né? Que ele já falou do meu aniversário aqui. O que eu falo com eles? Juninho, Davi, já orou? Já leu a Bíblia já? E eles têm que ler e falar comigo o que eles leu. Eles têm que explicar para mim o que eles leu. E as professoras de escola dominical, né, andam apertadas com ele, porque toda vez que eles chegam em casa, vocês não sabem, eles têm que falar para mim o que eles aprenderam na escola bíblica dominical. Eles têm que falar. E de vez em quando eu pergunto também, né, quando eu prego, não: o que o pastor Elias pregou hoje, Juninho? O que o vovô pregou? Hein, Davi? Alguma coisa eles têm que falar. Porque não adianta você trazer a igreja. Você já ouviu um meme? O menino dormindo na igreja assim no colo da mãe o tempo todo. Aí o menino cresce e desvia. Aí a mãe falando: criei o meu filho na igreja. Criou? Não, você trouxe ele para dormir na igreja. Todos os cultos. É diferente. Porque não é só trazer não, tu tem que começar a ensinar na tua casa, no teu lar. Envolva eles com as coisas de Deus. Aleluia. O que eu ia dizer aqui, não vai dar tempo, é o seguinte: a nossa casa tem que ser igual a casa dessa mulher, dessa viúva. Não pode ser igual a casa de Jó, que os filhos dele que banqueteava, e ele depois, ele que fazia sacrifício pelos seus filhos. Bom, maravilha. Mas os filhos dele não estavam na festa? Tinha que envolver. Seus filhos não gostam, você leva ele na pizzaria? Não gosta, você leva ele para comer sanduíche, para passear, para tomar um açaí? Então fala com ele: então vamos para a oração também, então vamos ler a Bíblia também, vamos para a escola dominical também, família unida em tudo, vamos envolver em tudo. Tua casa não pode ser igual a casa do filho pródigo, que um filho, que era dois pródigos, um saiu e o outro estava dentro de casa e perdido. Está acontecendo uma festa dentro da casa dele, e ele chega, a festa já está acontecendo, não sabia. O pai estava doido que o filho voltasse, e ele querendo, e dentro dele, que esse irmão meu que foi embora nunca mais volte. Não tinha envolvimento na casa do filho pródigo. Pastor, você está dizendo, mas você está fácil de falar. Seu pai é pastor, sua mãe é uma serva de Deus, lá em casa é eu sozinha, é eu sozinho, é muito difícil, é a realidade diferente. Então vamos lá para a Bíblia, porque a experiência particular não serve. A tua casa pode ser igual a casa do jovem Timóteo. Aleluia.
porque Timóteo era filho de pai grego. Mas Paulo testemunhou dele. Paulo, que levou ele para o pastorado, testemunhou quando escreveu a última carta. Ei, Timóteo, 2 Timóteo 1,5, está em ti a mesma fé que teve em tua mãe Loide e tua avó Eunice habita também em ti. Paulo não falou do pai dele, o pai era grego, nem sabe se ele era crente. Mas a fé que estava na avó pegou na mãe, a fé que pegou na mãe pegou no jovem pastor Timóteo. Então não tem desculpa não, meu irmão. Envolve o teu filho, envolve a tua filha, envolve o teu neto, envolve o teu bisneto, envolve a tua casa, envolve ao teu redor, envolva no azeite. Quem está entendendo, fica de pé, vamos orar. Avivamento começa em casa, avivamento é envolvimento. Envolva na palavra, envolva no fogo do Espírito, que traz luz na mente e fogo no coração. Aleluia, aleluia. Envolva. Vai falando para o seu filho: se encha de azeite. Ei, mãe, ei, pai, fica com a botinha de azeite na tua mão e vai derramando, vai falando com o filho: traz o vaso. Leva azeite para a tua casa, leva azeite para a vida do teu filho, leva azeite para o teu lar, leva azeite. De lá pra cá, de lá pra cá. Antes de orar aqui, ore lá. Antes de estudar aqui, estude lá. Vem de lá pra cá, de casa pra cá. Oh glória, levante a sua mão aí. Só quem quer avivamento, oh glória. Ei pai, ei mãe, o negócio com Deus é com você e com toda a tua casa, com toda a tua família. Os credores não vão levar o teu filho, os credores não vão levar a tua filha, os credores não vão levar a tua família. Ninguém, Satanás não vai escravizar a tua casa. Satanás nem em pecado nenhum vai escravizar os teus filhos. Não vai. Aleluia, porque tem azeite na tua vida. Tá pouco, mas tem botija. Tem Espírito Santo na tua vida. Aleluia, esse azeite vai ser multiplicado. A graça vai envolver a tua casa. Onde tem azeite tem fogo. Oh glória. Já vou terminar, 1 minuto de... Você, irmão, que é batizado com o Espírito Santo, seja renovado aí nessa noite. Você, irmã, que é batizada com o Espírito Santo, seja renovada aí nesta noite. Fecha os teus olhos e ora. Peça misericórdia ao Senhor. Disse: vou levar azeite para casa, vou envolver meus filhos, vou envolver meu marido, vou envolver minha esposa, vou envolver meu sobrinho, vou envolver todos da minha casa, vou envolver. O azeite vai jorrar. Oh glória. Avivamento que eu acredito e começa em casa. Começa no quarto do marido e da mulher. Vai para a mesa do almoço, para a mesa do jantar. Envolve os cômodos da casa, com a porta fechada, no particular, no íntimo com Deus. Ei, eu estou pregando e eu estou crendo. Ei, esse ciclo não vai continuar. O teu filho não vai sair da igreja, a tua filha não vai ser escravizada, os credores não vão levar. O azeite vai envolver. Quem crê glorifica o nome do Senhor. Quem crê recebe mais azeite aí nessa noite. Quem crê aí, ei mãe, recebe desse azeite. Ei, o avivamento vai chegar na tua casa. O avivamento vai fluir do teu lar. O avivamento vai fluir da tua casa. Vai fluir de lá pra cá e daqui pra lá e de lá pra cá. Ei, meu Deus do céu, a promessa para vós, a promessa para os filhos, a promessa para toda a família. Todos serão envolvidos para a glória de Deus Pai.
Aleluia, aleluia, aleluia. Sim, Senhor. Senhor, nos envolva, Senhor, na tua glória. Nos ensina, Senhor, a ter discernimento, Senhor, a ter sabedoria, a não ser omisso, a orar para os nossos filhos, e os nossos filhos serem cheios do Espírito Santo, e nossos filhos serem batizados com o Espírito Santo, e os nossos filhos, Senhor, serem uma tocha acesa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Algo vai mudar na casa da tua serva, na casa do teu servo, nos lares, nas casas, nas famílias representadas aqui nesta noite. O milagre vai acontecer, o milagre vai chegar, o azeite vai fluir, o fogo do Espírito vai arder, o fogo do Espírito vai queimar. Ei, aleluia, aleluia, aleluia. O avivamento vai arder na tua casa, o avivamento vai fluir, vai fluir, vai fluir, vai fluir. Ei, quem crê, glorifica ao Senhor, fala línguas estranhas, profetiza, recebe dons espirituais. Oh glória, Deus vai usar o teu filho, Deus vai usar a tua filha. Teu filho vai receber dons espirituais, dom de profecia, dom de sabedoria, dom de conhecimento, aleluia, dom de discernimento de espírito, aleluia. Vai ser envolvido pela glória de Deus, pela presença de Deus. Para a glória de Deus.